Apresentamos os palestrantes, Márcia Valéria apresentou a articulação do projeto de extensão com o grupo de pesquisa Lacuidem, o porquê nós estamos juntos, o porquê Lacuidem aos sábados, com todas essas pessoas presentes nessa tarde e outras que já aconteceram, bem como as que irão acontecer ainda, coordenadas pela professora doutora Márcia Valéria. Abrimos os debates. Márcia, a última frase falhou. A última frase sua falhou. Então, damos por aberta a discussão, para que a gente possa, então, contribuir, refutar, enfim, essas são as melhores partes que eu muito gosto. A Claudete está botando parabéns, excelentes apresentações. Parabéns são aos palestrantes nesse momento, Márcia Valéria com as suas articulações. É isso que nós queremos, Maria Regina, é fazer justamente isso, interdisciplinaridade, o que parece fácil e não é. E aí eu descubro Márcia Valéria para fazer essa parceria. Márcia, seu microfone está fechado. Exatamente, professor, essa interdisciplinaridade, a professora Maria Regina Emery Kitts, de fato, já era a minha pretensão no projeto de extensão, ao receber bolsistas e voluntários das escolas que eu dou aula, mas também bolsistas da área de humanas, né? E ao me aproximar do professor Fernando Porto, enfermeiro e historiador, essa aproximação cada vez mais me empolga muito, porque vemos o quanto temos que contribuir em ambas as áreas, né? Exatamente, como podem ver, a arte colabora muito para a saúde e a saúde dialoga muito com a arte. E isso porque nós estamos falando apenas no campo da história da arte, o que não é diferente na física, na química, na matemática, na psicologia, engenharia, importante, tecnologia, que, por sinal, a tecnologia hoje é transversal, motivo pelo qual estamos aqui, né? E faz parte. O chat está aberto, reforço o preenchimento da lista de frequência pela Google Forms, e quem quiser fazer as perguntas pelo chat ou abrir o microfone, essa é a hora. Só para as pessoas... Queria agradecer aos 4 palestrantes, desculpa, queria agradecer a Júlia, Milena, Hugo e Mercedes, brilhantes apresentações, é sempre um esforço muito grande, né, quando a gente submete a uma plateia pequena ou não, mas são sempre ricos essas contribuições que vocês nos dão, e mostrar que os graduandos chegam a um doutoramento como Mercedes, passa pelo Hugo, né, doutorando, assim, nós abrimos portas a vocês, né, nesse sentido de semear o conhecimento e instigá-los a este campo também de pesquisa no mercado de trabalho. E não esquecer que, assim, bem como eu falei da história da arte, mas especificamente a arte sacra, ela tem muito a nos ensinar, decodificando cores, gestualidades ou ex-corporal, simbolismos, trajetórias. Só para vocês saberem, na semana passada, na sexta-feira retrasada, melhor, a doutora Maria de Fátima e a doutora Marli, ou considero como professoras, eu não vejo problema de relação agora, fizeram uma apresentação sobre Nossa Senhora do Parto para uma disciplina de graduação, que foi disciplina de História da Parturição. Uma apresentação fantástica, com vários elementos que têm muito a ver em diversas maternidades, que inclusive ainda adotam imagens, iconografias nos seus interiores.
né? E isso faz com que enfermeiros, médicos, engenheiros, população em geral, entenda o significado daquelas imagens, consigam fazer uma leitura, como diz Manguel, né? A leitura daquela imagem, com seu repertório, mas que não passa a desapercebido. Complementando, assim, para a gente é muito importante também, Márcia, a compreensão, como o Fernando estava falando, da arte sacra, porque a enfermagem em si tem como na sua essência de formação e da construção da profissionalização, muito dentro também da igreja, especificamente da igreja católica, com as irmãs, com as freiras, irmãs de caridade, que saem, né, dos seus espaços de atuação da igreja para profissionalizar como enfermeiras, né, e ir, né, a campo do cuidado, né? O cuidado na enfermagem, às vezes, ele é confundido com o cuidado que é sagrado, né? O cuidar do outro, algo como caridade, algo como se dar, né, ao outro, ao próximo. É óbvio que na nossa profissão a gente tem outras prioridades profissionais, mas compreender de onde vem essa caridade, compreender de onde vem essas representações, né, análogas na história da arte especificamente, faz a gente também compreender como enfermeira as identidades que fomos construindo ao longo dos anos, né, ao longo do tempo. Acho que tem isso também, né, Fernando, né, Hugo? Exatamente, Mercedes. A gente são múltiplos olhares, né? Cada profissão vai olhar para uma iconografia e dar a sua versão e interpretação. Esse, para mim, é o grande barato. A doutora Miriam Salomão levantou a mão, por favor, fique à vontade, boa tarde, desde já, muito obrigado pela presença. Boa tarde. Eu gostaria de fazer também uma pergunta ao Hugo Neves. Se ele, quando ele narrou aqui sobre essas alterações, vamos assim dizer, em relação à imagem da primeira aparição, né, da primeira descrição que retrata Nossa Senhora com São José e São João Evangelista, para depois as monjas beneditinas que fizeram essa imagem que está sendo considerada como a oficial da Nossa Senhora do Silêncio, que eu não conhecia. Como que foi esse caminho? Eu acredito que, assim, fica parecendo que são duas coisas diferentes. O que aconteceu nesse trajeto? Ele foi tranquilo? Ele foi consensual? Ou há algum embate imagético aí? Porque, para mim, pode causar uma ideia de que são duas devoções diferentes. Então, é uma curiosidade. E vou aproveitar para comentar, dar os parabéns para a Milênia, para a professora Mercedes, foi tudo muito interessante, esse trabalho interdisciplinar fantástico, né? Faz todo sentido. Obrigado pela pergunta, Miriam. Eu acredito, assim, né, quando a gente vai analisar a literatura, que a grande questão aí é a representação do silêncio, né? Como o silêncio, ele é um comportamento valioso dentro da literatura bíblica, dentro do contexto cristão, né? A coisa do silêncio enquanto a busca do divino, a conversa com Deus, né? Então, eu acredito que esse percurso da aparição da imagem, que as testemunhas dizem que ficou em silêncio, até mesmo a construção do ícone, né, para representar o silêncio, eu acredito que as monjas elas acabaram por utilizar dessa representação nossa, né, corporal, da gestualidade do silêncio, para justamente representar o que tem de mais importante da aparição e da construção aí de Nossa Senhora, que é a representação do próprio silêncio. E se a gente for um pouco mais a fundo, a imagem de Apócrates, que eu coloco ali como
o deus grego do silêncio, né, que tem o dedo na boca. Na verdade, para os egípcios, o dedo na boca ele era um hieroglifo que representava a criança. Então, o deus egípcio Horus, que deu origem a Harpócrates, na verdade, ele não tinha nada a ver com a gestualidade, não tinha nada a ver com o silêncio. Ele era apenas uma representação, o dedo na boca era uma representação que indicava que ele era uma criança. E aí teve todo um contexto histórico-cultural grego que pega essa imagem do dedo na boca e aí constrói toda uma representação, né, em cima da gestualidade do silêncio e o coloca como o deus do silêncio. Então, é por isso que a gente precisa ter muita atenção na hora de discutir e analisar imagens, porque a gente precisa ter um arcabouço aí histórico e cultural para poder, né, conversar e discutir sobre a real significância dessa imagem. Mas eu penso que essa coisa entre a aparição e a construção da representação da Nossa Senhora do Silêncio tem como eixo comum mesmo a representação do próprio silêncio e essa importância para a religião católica. Ela já tem uma devoção no Brasil? Ela tem alguma invocação em alguma igreja? Eu fiquei curiosa sobre isso também. O Papa Francisco, em 2020, ele solicitou um santuário para Nossa Senhora do Silêncio na Itália, né, em Roma. Então, o Frei Emiliano, que foi o responsável, né, pela encomenda da imagem, ele é hoje o responsável por esse santuário, que na verdade a gente fala santuário, mas é uma igreja pequena que está localizada em Roma. Mas realmente, assim, das aparições marianas, eu acredito que ela é pouco conhecida. Muito bonito o trabalho. Obrigada. Obrigado. Se a doutora Miriam permite, o que o Hugo deve trabalhar como referencial teórico na tese tem a ver com Warburg. É a sobrevivência da imagem, né? E isso eu também já testei com a Pietà de Michelangelo, que é muito famosa, mas também na pesquisa da Pietà, nós identificamos gestualidades de Pietà antes a de Michelangelo. E aí, essa trajetória, acredite, doutora Miriam, tem a ver com a enfermagem. Essa imagem que o Hugo traz ao final da enfermeira de dedo na boca, ela está nos hospitais. E há uma grande discussão se é para a enfermeira silenciar o ambiente, se é para a enfermeira ficar calada, ou se mandaram a enfermeira se calar. Uma das motivações é justamente essa para o desenvolvimento de uma tese de doutorado. É mostrar para além de um significado do senso comum, que as pessoas muitas das vezes têm ideia, né? E essa é uma questão que é uma imagem que muitos colegas da enfermagem não são simpáticos, né? E a pergunta sempre vem, da onde veio isso? E os indícios estão apontando para um aspecto religioso ou para um aspecto da Nossa Senhora do Silêncio, que pode ser ou não, e a gente só vai saber disso ao final da investigação. Então, isso chama muita atenção. Queriam, inclusive, que o Hugo, como doutorando, fizesse uma pesquisa com os colegas para decodificar isso. E aí nós recortamos, excluímos esse tipo de representação verbal para uma representação iconográfica, para saber a sobrevivência da imagem, como bem diz Warburg. Então, assim, alguns elementos nós não temos, mas que há uma repetição pela similitude da imagem, ela acontece. O Hugo trouxe uma imagem, mas se jogar isso na internet, a enfermeira pedindo silêncio, a gestualidade é a mesma. E há de se pensar que, também em conversas com a doutora Márcia Valéria Rosa, sobre essa parte da caridade,
porque essa profissão, nos seus tempos, que não era profissão, era um ofício ou uma atividade doméstica, que a mulher cuidava do filho, a mulher cuidava do doente, passou pela questão da caridade com as freiras, com as diaconisas, e aí se teve escola. O século XIX é o grande boom para essa profissão enfermagem, com Florence Nightingale, e aí sim, dali para frente, há uma potencialização da profissionalização. A enfermagem, entre final do século XIX e início do século XX, foi quando se insere na universidade nos Estados Unidos. No Brasil, ela realmente ingressa na universidade, na reforma universitária, na década de 70, apesar de algumas escolas serem unidades complementares das universidades, como a Escola Ana Nery, que entra em 32, como unidade complementar, não como um curso. Tem algumas distinções que não vêm ao caso agora. Mas a Alfredo Pinto, ela nasce dentro do Hospício Nacional de Alienados, com a saída das Irmãs da Caridade, da Santa Casa de Misericórdia, aí vem as órfãs, enfim, desdobra em outros assuntos. E eu fiquei pensando também, quando a Milena apresentou a pesquisa dela, não é nem tanto, é só uma reflexão, né, a respeito das órfãs, que são levadas para serem enfermeiras, ou seja, as pessoas que não foram cuidadas se transformarão nas cuidadoras. Eu acredito que é impor uma questão, uma condição social e de destino para elas, que talvez justifique o não sucesso da empreitada, né? Porque é difícil para quem não foi cuidado ter esse sentimento de cuidar do outro, né? Então, eu fiquei aqui com essa história das órfãs na cabeça, está martelando aí há um tempo. Mas essa sua reflexão ela é importante, porque acredito que seja por aí que a empreitada não deu certo. E não simplesmente porque elas desistiram. Precisa se investigar melhor para saber, né, perante os documentos. Eu acredito que as órfãs, que está no decreto 791 de criação da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, no século XIX, quando fala das órfãs, era por aí. Por quê? Tem que levar em consideração a condição social da mulher naquela época, principalmente de uma órfã. Uhum. E aí a intenção era colocar essas meninas para cuidar de outras pessoas e elas terem uma forma de renda, né, de se sustentarem. Mas, enfim, isso são especulações. Sim, e talvez os pensamento é perfeito. E os documentos não vão dar conta de falar isso, porque elas não têm voz nos documentos para falar esse tipo de questão. Então, aí a gente fica com essas sensações e especulações para entender o sucesso ou não. Exatamente, mas é um caminho para se pensar na possibilidade dos indícios, vestígios, e fazer as inferências ao final, que já é alguma coisa. Já é uma hipótese tanta, né? Exatamente. Já é uma hipótese tanta. Porque pela metodologia da microhistória de Carlo Ginzburg, você pode começar com uma hipótese e terminar com outra, ou seja, ela não tem fim. Essa é uma estratégia metodológica interessante, mas, assim, muito obrigado pela reflexão, por compartilhar, né? Porque, muitas das vezes, pensamos e ficamos conosco. E a senhora a verbalizou, e ela é muito importante. Muito obrigado. Obrigada, gente. Miriam tocou nesse assunto, e aí por isso que eu estava aqui inquieta para falar, né, dessa hipótese sempre em aberto, porque quando comecei esse grupo de pesquisa, né, eu sempre falava com os alunos, nós temos um objeto de estudo, né? Tenham em mente o objeto de estudo. Um objetivo, uma justificativa, a hipótese pode ser comprovada ou não, isto não é um problema. Você comprovar positivo ou negativo, não cheguei a conclusão nenhuma, ou não consegui provar aquele meu objetivo. Deixe em aberto, quer dizer, abra a possibilidade
de novas conceituações, de novas leituras, né? Então, eu acho que isso é que enriquece o trabalho acadêmico, né? Você deixar em aberto a possibilidade de uma nova leitura, de um novo olhar, né? De uma nova possibilidade de referendar um autor como Ginsburg, que nos remete a não ficarmos enclausurados, às vezes, numa hipótese que tem que ser comprovada, né? A gente sempre tem que deixar também a possibilidade de deixar, sim, aberto, né? O Humberto Eco, né? Eu estou aqui com o Humberto Eco na cabeça, né? Obra aberta, né? Uma série de especulações e você pode sustentar através dessa bibliografia. É isso, enfim. Nada. No chat, a Andréia coloca: perguntar ao Hugo se ele vê essa imagem da Nossa Senhora do Silêncio como influência para a enfermagem. Porque, em alguns momentos, a profissão tem a influência da igreja ou foram coincidências de simbolismo. Eu acredito até que a gente já tenha falado um pouco a respeito, né? A enfermagem, a história de formação da enfermagem enquanto profissão, ela tem essa vertente forte religiosa, né? Então, a gente não consegue passar de forma inocente a essas influências que nós tivemos enquanto formação profissional, mas também enquanto formação, enquanto indivíduos mesmo sociais, né? A gente tem uma boa parte aí da nossa história enquanto sociedade que tem uma construção forte aí principalmente da Igreja Católica. Então, eu acredito que a gente possa ir muito mais pensando na influência em si do que na mera coincidência aí de eventos e de situações. Porque eu não acredito que seja coincidência. E isso, claro, estou fazendo mediante a lente do Warburg, pela sobrevivência das imagens, né? Quando a gente encontra freiras, diaconisas, né? E o livro da... agora vai me fugir o nome dela. Que é da Arte do Cuidar. Collieri. A Collieri traz como a primeira arte da vida, que é o cuidar. E aí ela vai desdobrar o conceito, eu já tenho 2 obras, Eu Promover a Vida, e ela traz os aspectos religiosos. Porque, segundo a trajetória da profissão, ela deixa de ser caridade para ser profissão, né? Então, ela vem, de fato, do aspecto religioso, o cuidar do outro, né? E aí tem, por exemplo, como a própria Márcia apresentou, e encontra-se no Fly dessa semana, a apresentação que aqui estamos fazendo, Luísa de Marilac. Não tem só ela, tem outras representações católicas que têm muito a ver. A Pietà de Michelangelo traz um significado muito forte de cuidar. Aquele autor, Leonardo Boff, com um livro de alguns anos atrás, com o título Saber Cuidar, também traz esse tipo de abordagem, ou seja, é a possibilidade de estar hoje com vocês, de dialogar com outros referenciais, com outros olhares, para diversos aspectos que não tínhamos antes. A arte, como eu já falei, a história da arte como um guarda-chuva maior e a parte sacra, que é extremamente importante. E eu identifiquei aí que a Márcia parece que ficou contaminada com as pesquisas de jornais que eu já faço há algum tempo. Quem me ensinou, talvez vocês conheçam, já não está mais entre nós, Maria Lúcia Motti, uma historiadora de São Paulo. Foi ela que me despertou para investigar os jornais do passado, que eu iria descobrir muita coisa que não tinha sido dita, ou que, na atualidade, na época que ela estava viva, estavam falando de forma truncada, que o discurso jornalístico precisava de ter uma atenção. E aí eu comecei a me dedicar à leitura da revista Careta, Fonfon,
Jornal do Comércio, Gazeta, O País, e assim eu também faço alguns investimentos e gostei aí muito de ver tanto Milena e... Cadê? Júlia Bocaiúva. Ela saiu, ela estava no trabalho, precisou receber um grupo, ela está trabalhando na Galeria de Arte. E Júlia trabalhando com jornais. Eu vou passar para a Márcia. Exato. Tem toda uma estrutura para que eles apresentassem as notícias nos jornais. Eles fazem leitura, como nós, da esquerda para a direita, e não da direita para a esquerda, porque tem outra lógica, a posição dessas matérias, o tipo de fonte, aquelas linhas que a gente vê das colunas, tem nome... Eu estou falando isso porque a Márcia gosta desses nomes técnicos, né? Então são fios, box, tem toda uma... E isso ajuda a entender a lógica da diagramação de quem está colocando a linha editorial desse jornal, se era a favor do governo, contra, ou se era centro. Isso também é muito legal da gente entender. Está aí o meu amigo, que eu gosto muito, podem dizer que eu puxo o saco dele, que eu não tenho problema, que é o Francisco. É um parceiro nas nossas atividades da academia, que nós temos na história da enfermagem, uma Academia Brasileira de História da Enfermagem, eu sou o vice-presidente, a presidente é a professora doutora Luciana Barizon, da USP, o professor Francisco é da Academia de Medicina nas Ilhas Canárias, né? Ele agora está participando muito próximo conosco, fico muito feliz em ver uma parceria grande, que eu espero que a gente também, se eu não estou equivocado, o professor Francisco é enfermeiro e historiador da arte. Estou certo? Olha lá, viu? Historiador da arte. Então, assim, muito obrigado, Francisco. Cierto. Además, de hecho, doy en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, doy arte barroco dentro del grado de Historia del Arte. Arte barroco. Que maravilha. Seja bem-vindo, professor. Sí, sí. Somos combinados curiosos, ¿no? E aí, assim, dessa maneira, a gente vem trabalhando e agora me aproximando da arte sacra, que é assim, eu já tinha um encanto pela sua visualidade e agora mais ainda. E aí, assim, o que eu posso fazer para agregar, juntar, colar, fazer aderência, eu assim o faço para que a gente possa ampliar e entender esse mundo visual, em especial pandêmico, que nós estamos vivendo. Porque agora não tem jeito. A gente se vê pelo... Alguns chamam de quadrado, outros de retângulo, às vezes são avatares, mas, enfim, é o que nós temos hoje. E entender isso para depois, no dia que partiremos, os documentos serão imagéticos. Mais alguém gostaria de falar? Eu não escutei Maria de Fátima, eu não escutei uma pessoa que eu gosto muito, que eu sempre confundo o nome, mas eu gosto. Deixa eu ver aqui, não falar um nome errado que fica feio. Depois a Márcia vai dizer assim, gravei e você fica falando o nome errado. Ela me chama atenção. Ela me chama atenção. Está pensando o quê? Mas foi excelente a pesquisa do Hugo, né? Adorei também a pesquisa da Mercedes, foi muito bom, excelente, as meninas também, da Milena, da Júlia, e que o professor Fernando falou, né, dessa pesquisa em jornais, é essencial para a gente conhecer a época, né, tudo que se passava, muito excelente, muito bom mesmo. E esse link, né, da enfermagem com a arte sacra, está muito ligado, né? Porque as irmandades elas tiveram um papel importantíssimo, né? Nesse cuidado com o paciente, na formação dos hospitais, né? Então, a gente vê a maioria dos hospitais aqui no Brasil, tanto na Espanha, Portugal, né? É muito importante. Então, foi excelente, muito bom.
colegas que não são da... Assim, é claro, eu falo da enfermagem, mas o que eu venho estudando, Francisco também lá na Espanha, e Márcia está sendo por sedução, Francisco. Eu estou falando devagar para que ele possa entender. É o cuidado. Como, olha, chegou aí a Margarida também. Margarida é enfermeira e bióloga. Muito obrigado pela participação. Margarida, estamos procurando um colégio chamado Santa Margarida. Se você souber, nos ajude. Não, vim dar meu abraço. Eu estou no Rio Grande do Sul, em Capão da Canoa, mas eu não podia deixar de assistir vocês. Eu sempre fico muito encantada com esse viés aí da arte sacra, e vendo o Hugo também, né, enveredando por esse caminho. É muito legal. Eu fico só babando vocês, porque eu não me sinto capaz de dizer nada, né? Só de dizer que é muito bom estar com vocês. Então, estou aqui no Rio Grande do Sul, mas eu estou antenada. É o que o Fernando falou, na caixinha, a gente sai do Rio e não perde contato, né? Parabéns a todos, foi uma tarde, assim, extremamente feliz. Eu estou muito encantada. Eu fico, né? A Márcia Valéria sabe que eu sou fã de carteira assinada. Eu fico só na tietagem aqui, mas eu não abro a boca para falar nada, porque me sinto alguém muito pequeno perante o conhecimento de vocês em relação a isso. É muito bom, é muito bom. A gente fica melhor depois que vê vocês. Obrigada. Muito obrigado, Margarida. A Margarida, ela é uma pós-doutora, ela fez o pós-doutoramento comigo, ela é uma expertise na Segunda Guerra Mundial. Nossa, que legal. Temos aqui na sala também um engenheiro de produção, que é Carlos Dias, ele que faz os vídeos para o grupo, e às vezes até para outras pessoas. Eu estou falando das pessoas que eu conheço, por favor. Aquelas que, nesse momento, eu não estou conseguindo visualizar ou conhecer, eu deixo por conta aí da nossa mestre de cerimônias, Márcia Valéria Teixeira Rosa, que sabe fazer isso com uma delicadeza e educação e finesse que eu admiro. Eu já falei isso para ela. Não, imagina, eu queria cumprimentar todos, muito obrigada por vocês estarem aqui, Mozart Bionazzi, que é pesquisador, historiador da arte, especialista na iconografia franciscana, nos brindando com a sua presença também. Bom, os alunos queridos, Luiz, Ana Cristina, especialista em arte sacra, enfim, a minha chefe de departamento, professora Marisa Salomão, professora de História da Arte também lá na Unirio, obrigada. Cristina Pontelli, Sabina, Cristina Mello, sempre presente, já tem aqui os lugares cativos, né, nessa sala, Eduardo da Costa, que foi já o nosso palestrante sobre texto, sobre indumentário, o manto de Nossa Senhora. Então, muito obrigada. Professor, então, e para todos, né, a gente, essa pesquisa que dos jornais, isso é muito interessante, e foi uma coincidência muito feliz ao me aproximar do grupo do Acuidem, porque nos livros de receitas, na investigação do doutorado, eu via o pagamento de anúncios do jornal, Gazeta de Notícias, O País, Correio do Amanhã e Jornal do Comércio. E aí, um dia, aquele dia que você está olhando a tese, né, o Hugo vai me entender, aquele dia que você olha a tese e quer julgá-la pela janela, falei assim, vamos espairecer um pouco o nosso objeto de estudo. Vamos fazer um passeio pela hemeroteca digital. Vamos ver aqui o Jornal do Comércio, aí você coloca um dos interesses do objeto de estudo, e é um mundo que se abre de fato, né? Um mundo de investigação. Então eu fui permear esses 4 jornais dos artistas retratistas que eu me interessava, inclusive professor Francisco, um dos artistas, como o senhor bem viu na minha apresentação, um pintor espanhol, Miguel Navarro Canizares, então muitos artistas brasileiros, mas também estrangeiros. Então é um mundo, de fato, na parte da diagramação das notícias, né? Como que os retratos eram anunciados nos jornais, ou mesmo os trâmites das mesas administrativas
das irmandades e ordens religiosas. Por isso, eu peguei esse viés, estamos num período pandêmico, atividade remota, e para dar conta, então, da continuidade do projeto de extensão e o projeto de pesquisa, foi justamente aonde eu iniciei com os meus alunos, né? A pesquisa, o levantamento na hemeroteca digital para a gente alimentar os textos das igrejas e procurar identificar as autorias, datações de certas obras. Daí o meu interesse e a minha aproximação, mais uma vez, com o Lacuida, né, que foi muito interessante ao participar das reuniões e ver que, olha, eles também pesquisam nos jornais, né, e é muito interessante, é um mundo realmente, uma referência, né, muito interessante. E não podemos negar que a pesquisa de Milena e Juliana, não é isso? Ou Júlia? Júlia Bocaiúva. Júlia, veja só, a Caridade, que não está mais aqui, ela precisou sair, tem a ver com que a tese que a Mercedes defende com Madonna Lita, o aleitamento materno. Na realidade, é uma grande rede, depende de como queremos fazer as ligações, sinapse, enfim. Eu acho que o professor Francisco quer falar. ¿Você quer falar, Francisco? No, acho que no. Hombre, yo creo que la parte de las investigaciones, además relacionando todo lo que es Enfermayen con todo lo que sería en este caso la historia del arte, yo creo que es fundamental. Me parece muy interesante, ya te lo comenté, profesor Fernando, Fernando Porto, te comenté lo interesante que me había parecido la tesis doctoral de Mercedes Neto, porque me parece que aunar la historia del arte con todo lo que sería la enfermería son cuestiones muy, muy inéditas y muy interesantes. Muy, muy interesantes. Me ha parecido, además, quiero decirles que me ha gustado mucho este encuentro. Espero que se puedan repetir, porque además me ha parecido muy interesante y una forma diferente, hasta incluso de poder ver el arte. O sea que les felicito a todos los organizadores, felicito al profesor Fernando Porto y vamos, adelante, muy bien. Então, Márcia, vamos avante, como diz o Francisco. Não sei se alguém mais gostaria de fazer uso da palavra. Porque antes de encerrar, nós vamos fazer uma apresentação cultural em virtude até do próprio nome desse seminário, né? Eu preparei aí uma finalização. Alguém mais gostaria de... Agora... Desculpa. Eu só quero dizer que estou louca para me aglomerar, tá? Tá muito bom assim, mas a gente está, né? Hugo, tem que aglomerar lá em casa, pelo menos. Estou morrendo de saudade dos abraços, dos amassos. Não está dando, não. Muito ruim. A gente tem que voltar para o nosso espaço. Todo mundo embolado. É isso. Vamos nos vacinar. Vamos nos vacinar e vamos tentar cada vez mais. Espero aí que a doutora Miriam Salomão venha aqui. Não é sério, eu sou meio descontraído com algumas coisas. A gente prepara um evento para fazer uma bela conferência, e isso é possível, porque a gente já está meio cansado de ficar na tela, entendeu? Sim, nós já temos aqui, sempre nos cafés surgem as caravanas que nós vamos ficar viajando um ano desse jeito. E até aí vocês virem aqui. Exato. Márcia, está com a palavra e eu só finalizo com atividade cultural. Obrigada. Obrigada, então, a todos os presentes. Muitos aqui eu não nomeei, o Schmidt, Cristina Pontelli, Caroline Costas, arquivista e minha aluna também, pesquisadora, foi muitas pessoas, Lourença, Daniela Cranche, que foi nesses dias uma ajuda enorme nesse formulário, na ajuda com a divulgação. Meu muito obrigada. A todos queria agradecer e, como sempre, em nome do projeto de extensão,
igrejas históricas no Rio de Janeiro, agradecer imensamente a moderação, a dinâmica do professor Fernando Porto, que transformou essa tarde em algo realmente bem informal, que essa é a nossa ideia, apesar de estarmos aqui nesse quadradinho, mas tentar nos aproximar o mais possível, tentar quebrar um pouco o ritmo da formalidade de um congresso, de um seminário, não, claro, não desmerecendo esses eventos, mas como estamos ainda em isolamento, de fato, aqui a gente faz como o próprio título do evento, né, Arte em Diálogo, né, Arte Sacra em Diálogo. Então, é mais do que a apresentação só de Milena e Júlia, né, de vencerem primeiro frio na barriga, né, de apresentar para uma plateia, de submeter a uma plateia uma apresentação, né, de fato enfatizar isso, doutorando, já uma doutora, então é isso, né, sempre a nossa ideia é essa troca, troca interdisciplinar, troca de saberes, troca de conhecimentos. E já anuncio a próxima mesa, então, aproveitando a presença de vocês, no próximo dia 25 de setembro, professor Fernando Porto, teremos o tema do Museus de Arte Sacra. Então, teremos Carolina, que é do Museu das Vicentinas, na Tijuca, vai apresentar um pouco do acervo para nós, dando continuidade um pouco ao que foi apresentado hoje, e a professora doutora Janaína Aires, que vai nos abrilhantar com o Museu Sacro Franciscano da Igreja de Ordem Terceira da Penitência aqui no Rio de Janeiro. Então, são todos muito bem-vindos, né? Obrigada, a Claudete tinha perguntado aqui, acompanhe a nossa página do jornal, no Facebook e no Instagram, tanto do Museu de Arte Sacra, quanto a do projeto de extensão. Mais uma vez, o meu muito obrigada. Fátima, então, as saudações finais. Eu queria agradecer aos palestrantes, ao Hugo, a Mercedes, a Júlia e a Milena, ao professor Fernando Porto, brilhantemente pela sua moderação. Foi muito bom tê-lo de novo aqui. Foi um prazer. E a todos, que daqui a 15 dias estaremos de volta. Boa tarde a todos. O professor Fernando tem uma surpresa para nós. Antes de sair, o tema que nós trouxemos, enfim, sobre o aspecto, deixa só a imagem entrar, sobre estudos da iconografia mariana e a história dos cuidados, e acredito que a gente precise, nesse momento, vamos nos deliciar, então, com uma música, uma oração, um momento artístico. Ave Maria.
Assim, então, Márcia, acho que podemos dar por encerrado essa tarde, ou melhor, final de tarde, com um brilhantismo que pôde ser.